Glória a Deus, aleluias. Chegamos aqui, igreja, boa tarde, paz seja convosco, que haja paz no seu coração, que haja paz na sua família, que haja paz em todos os teus projetos, em nome de Jesus. Jesus é a nossa paz, é a nossa paz. Eu terminei o primeiro vídeo com o versículo 37. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Lembrando, nós estamos finalizando, estamos no nosso penúltimo elo da campanha da leitura do Evangelho de Mateus, para a honra e para a glória do Senhor. Não foram os dias abençoados, aonde eu pude aprender e compartilhar a palavra, um projeto assim maravilhoso, que eu não imaginava que eu chegaria até esse dia. Eu pude ler o Evangelho de Lucas e compartilhá-lo. Eu pude ler o Evangelho de João e compartilhá-lo. Eu pude ler o Evangelho de Mateus e compartilhá-lo, versículo por versículo. Estou finalizando o Evangelho de Mateus e compartilhando versículo por versículo, capítulo por capítulo, para a honra e glória do Senhor. Vamos lá dar continuidade ao capítulo 27 de Mateus, capítulo 27, o versículo 38. Com Jesus crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançava a cabeça e o insultava, dizendo assim: ei, você que diz que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salva-se a si mesmo. O chefe do sacerdote, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoava dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele salvou aos outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei. Glória a Deus, aleluias. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu, molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que havia morrido foram ressuscitadas.
e saíram do túmulo, e depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos virão essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e havia ajudado. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Glória a Deus. A guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, o chefe do sacerdote e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nos lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira será pior do que a primeira. Então Pilatos disse: leve este soldado com vocês, guarde o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram o soldado ali, guardando o túmulo. Finalizamos aqui o capítulo 27. Foram 66 versículos para minha e para a tua meditação. Coisa de Deus para nossas vidas. Muitas coisas aconteceu naqueles dias. Breve resumo. O Senhor permitiu deixar aqui no capítulo 27 para que nós creamos através da palavra que verdadeiramente Jesus veio, que verdadeiramente ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou e a cabo de 40 dias deu provas infalíveis. Eu oro a Deus para que eu seja como Maria Madalena, que em todo tempo eu esteja pronta para auxiliar, para ajudar na obra do Senhor, até que o Senhor venha. Feliz essas pessoas que, quando o véu se rasgou, como diz a palavra, os túmulos se abriu e muitas pessoas do povo de Deus, pessoas que aceitaram o Senhor, pessoas que andaram nos caminhos do Senhor, quando o véu se rasgou, o túmulo se abriu, diz a palavra, e muitas pessoas do povo de Deus que havia morrido foram ressuscitadas. Já houve aí uma ressurreição de pessoas que morreram na presença do Senhor. E diz a palavra, olha para você ver. E saíram do túmulo, e depois da ressurreição de Jesus, naquele momento em que Jesus morre, elas saíram do túmulo. E depois de 3 dias, depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Que maravilha! E eu termino aqui declarando que não há Deus maior, que não há Deus melhor como o nosso Deus. Parece que meu óculos está torto, mas não está. É a câmera aqui. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E vamos para o nosso próximo capítulo 28, e finalizar
essa leitura abençoada. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com todos vocês. Amém.